Na aula de hoje, nós vamos resolver questões envolvendo o cálculo de média aritmética simples. Observe na tabela a seguir o número de candidatos por ano de ingresso do vestibulinho do Cotuca. Candidatos por ano de ingresso. Em 2014, 6.331 candidatos. 2015, 5.151. 2016, 5.925. 2017, 5.557. 2018, 5.878. A partir do cálculo da média aritmética do número de candidatos nesses 5 anos, determine em qual ano o número de candidatos se distanciou mais dessa média. Inicialmente, nós precisamos calcular a média de candidatos nesses 5 anos do vestibulinho. Então, aqui estão as quantidades de candidatos a cada ano do vestibulinho. Então, para calcular a média, nós vamos somar esses 5 valores e dividir por 5. Então, essa soma vai dar 28.842 dividido por 5. E a média será, então, 5.768,4 candidatos, né? É a média de candidatos por ano. Para a gente verificar qual o ano em que o número de candidatos mais se distanciou dessa média, nós vamos precisar calcular a distância entre o ano que teve o maior número de candidatos e a média, e o ano que teve o menor número de candidatos e a média. E aí nós vamos calcular essas diferenças. Vamos chamar essa distância, né, de D. E aí nós vamos calcular. Em 2014, consulta aí a tabela. Em 2014 nós tivemos 6.331 candidatos inscritos, menos a média, 5.768,4. Essa distância será igual a 562,6. Em 2014 é o ano que teve o maior número de candidatos inscritos. Observando de novo a tabela, nós temos que no ano de 2015 nós tivemos o menor número de candidatos inscritos. Então, em 2015 nós tivemos 5.151 candidatos, menos a média, 5.768,4. E essa diferença será 617,4. Portanto, o ano em que o número de candidatos mais se distanciou da média foi em 2015 e o gabarito é a letra B. Questão 2. Texto 1. Foram 32 dias de Copa do Mundo da Rússia e 64 jogos depois, 169 gols marcados, eliminações e exemplos de superação. A história terminou com a França levantando a taça e carimbando a segunda conquista no currículo. Texto 2. A edição de 2018 teve o maior número de gols contra da história do torneio. Foram 12 gols no total. O recorde anterior era de 6, em 1998. Texto 3. O número de pênaltis marcados, alavancados pelo uso do árbitro de vídeo, também foi o maior já registrado, 29, mais que o dobro da edição anterior. 7 deles não se converteram em gols, pois foram desperdiçados pelos seus cobradores. Baseando-se nos textos 1, 2 e 3, verifica-se que, na Copa do Mundo de Futebol de 2018, a média de gols marcados por jogo, desconsiderando os gols contra e os de pênalti, foi de aproximadamente. É importante destacar a quantidade dos gols. Olha só, nessa edição, o total de gols foram 169. Tivemos 12 gols contra e 22 gols de pênalti. Sabendo que nessa Copa foram disputados 64 jogos, para a gente saber a média de gols por partida, nós vamos precisar calcular o total de gols, desconsiderando os gols contra e os de pênalti, e dividir pela quantidade de gols. Veja,
169 menos 12 menos 22, tudo isso dividido por 64. 169 menos 12 menos 22 dá 135 dividido por 64. Essa divisão vai dar aproximadamente 2,11, que significa uma média de 2,11 gols por partida. Aí, sendo assim, o gabarito é a letra D. Eu vou reler. Questão 4. Algumas empresas de transporte privado urbano que se conectam aos seus usuários por celular possuem uma estratégia chamada preço dinâmico. Quanto mais pessoas de um bairro fizerem uso do serviço, maior será o preço da corrida, havendo naturalmente a diminuição das chamadas pelas pessoas desse bairro, equilibra-se consequentemente a quantidade de carros por toda a cidade. Na tabela a seguir, temos a quantidade de veículos desse serviço em um certo bairro da cidade durante um período de 2,5 horas. Primeira meia hora, 52 carros. Segunda meia hora, 47 carros. Terceira meia hora, 58 carros. Quarta meia hora, 50 carros. Quinta meia hora, X carros. O valor limite para que não haja aumento no valor da tarifa do serviço é de 50 carros durante o intervalo de tempo analisado. Qual deve ser o valor de X para que não haja acréscimo no valor da tarifa? Precisamos então determinar o valor X, que corresponde à quantidade de carros que podem circular na quinta meia hora para que não haja alteração da tarifa. Sabe-se que a média de carros nessas 2 horas e meia, para que não haja nenhuma alteração na tarifa, deve ser de no máximo 50 carros. Sendo assim, vejamos, na primeira meia hora são 52 carros, na segunda meia hora 47, na terceira meia hora 58, na quarta meia hora 50, na quinta meia hora X, e tudo isso dividido por 5 vai ter que dar um máximo de 50. Agora é só fazer cálculo simples. 52 mais 47 mais 58 mais 50 mais X, isso aqui vai dar 207 mais X. Esse 5 já passa multiplicando, então vai ficar 50 vezes 5. 207 mais X é igual a 250, portanto, X vai ser 250 menos 207, que dá exatamente 43. Ou seja, se o valor de X é 43, significa dizer que na quinta meia hora a quantidade de carros que pode circular é igual a 43. E o gabarito é a letra C. Questão 5. Na disciplina de matemática do curso de operador de computador do IFPE Barreiros, o professor Pedro resolveu fazer 5 atividades para compor a nota final. Wagner, um aluno dessa disciplina, tirou 5,4, 6,2, 7,5 e 4,1 nas 4 primeiras atividades. Sabendo que, para ser aprovado por média, o aluno precisa obter média 6 nessas 5 atividades, Wagner precisa obter para aprovação por média nota mínima de... Para que Wagner seja aprovado por média, ele precisa ter uma média igual a 6. Sejam as notas 1, 2, 3, 4, nós precisamos determinar que nota 5 é essa que Wagner deve tirar, a qual vamos chamar de X, para que no final ele obtenha a média 6. Para isso, é suficiente que a gente some as 5 notas, divida por 5, e essa divisão precisa ser igual a 6. Tudo dividido por 5, isso aqui tem que ser igual a 6.
A soma dessas notas vai dar 23,2 mais x igual. O 5 que está dividindo passa para o segundo membro multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 6. Então, 23,2 mais x é igual a 30. X vai ser 30 menos 23,2. Então, x é igual a 6,8. 6,8 é a nota mínima que Wagner precisa obter na quinta nota para que a sua média seja 6. E o gabarito é a letra B.